Bom dia, meus afiliados. Como é que vocês estão? Tá começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje o assunto é polêmico. Vocês assistiram Tremembé, galera? Eu terminei de assistir já tem uns 3 dias. Estava tentando digerir o que foi aquilo, entendeu? As motivações do porquê aquilo foi feito e as minhas opiniões sobre isso. É relevante? Obviamente que não. Nada do que eu penso e do que eu falo é relevante. Vamos deixar claro assim? Vamos deixar claro assim. Mas eu queria conversar sobre, vamos falar sobre? Porque tá todo mundo falando, né? Tá um bafafá da porra, convenhamos. E é sobre isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar sobre coisas polêmicas, de fofocas. Que não é bem uma fofoca, né? Mas enfim, se você não sabe o que é Tremembé, é a tal da série nova lá da... Acho que é Amazon Prime? Deve ser. É da Prime Video? Isso. É a nova série da Prime Video que foi lançada esse ano, que conta a história dos detentos que estão lá na penitenciária de Tremembé, conhecida como Prisão dos Famosos. Primeiro que eu nem sabia que era uma prisão dos famosos, que existia uma prisão dos famosos. Tanto que quando soltaram umas notícias antigamente, não lembro quando, que a Suzane von Richthofen e a Elise Matsunaga estavam brigando sobre alguma coisa, enfim. Eu lembro que... saiu essa de que a Suzane estava com a tal da Sandrão, que na época eu não sabia que era Sandrão, que era ex da Elise, e eu fiquei assim, porra, elas estão na mesma prisão? Que coincidência, né, mano? Que doideira. E eu pensei assim, deve ser porque são de São Paulo, né, sei lá. Mas aí depois, com essa série, eu descobri que não, que na verdade essa prisão Tremembé é um lugar, como se fosse uma prisão, eles chamam prisão dos famosos, porque é a galera que cometeu um crime que foi, assim, de comoção nacional, tá ligado? E aí eles vão pra lá. E aí a gente descobre também que ela tem alguns privilégios a mais e não sei o que, lá. Certo? Certo. Vamos ler Eu quero ler só a sinopse da série pra gente não se perder no que eu estou falando, né? Sinopse. Vamos lá. A sinopse da série Tremembé é sobre o cotidiano da penitenciária de Tremembé, conhecida como Prisão dos Famosos, que abriga criminosos de grande repercussão nacional. A produção dramatiza a vida de detentos como Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, Alexandre Nardoni, Ana Carolina Jatobá, Daniel e Christian Cravinhos, misturando fatos e ficção, e foi inspirada nos livros do jornalista Ulisses Campbell. Quem é este homem? Eu não faço ideia. Vamos por aqui. Ulisses Campbell. Imagens. Este homem. Ele tá aparecendo muito no meu TikTok, este homem. O pessoal tava falando que ele parece o Jeffrey Dahmer. Vou falar isso? Obviamente que não. Estou dizendo que eu li sobre. Este homem, ele escreveu o livro de Suzane, o livro da Flor de Lis e o livro da Elise Matsunaga. Olha aí, tem a coleção Mulheres Assassinas. Acho que ele também fez o do Maníaco do Parque. É aqui, ó. Francisco de Assis, Maníaco do Parque. Então, este homem, ele é um jornalista de true crime, é isso? Ulisses Campbell é um jornalista, escritor e roteirista brasileiro, foi vencedor do prêmio Écio, não sei. É autor de livros biográficos sobre Suzane, Elise Matsunaga, Flor de Lis, Maníaco do Parque, envolvidos em casos criminais notórios. Então tá bom. Ele conquistou o true crime. Quem é Ulisses Campbell? Que conquistou o true crime ao ouvir o quê? Não ouviu nada. Ele é gay? Quem é o marido de... já tô me perdendo, né? Ulisses não tem marido. Então tá bom. Oxe, não entendi. Ulisses não tem marido, pois ele é um autor do gênero true crime. Aí quem é autor não tem marido. Entendi. As buscas relacionadas a ele não apontam para um cônjuge, mas sim para sua obra e os assuntos que ele aborda em seus... Foda-se, vamos voltar aqui, né? Que eu já fui muito longe, enfim. Foco na vida dos presidiários. A série acompanha o dia a dia na penitenciária, explorando as interações, conflitos e histórias dos detentos. Personagens centrais. A trama foca em personagens reais, como Suzane von Richthofen, já falou, a Elise Matsunaga, além de outros detentos famosos como o casal Nardoni, o ex-médico Roger, eu não sei falar o nome desse homem, Abdelmaci, não sei. Baseada em crimes reais, a produção é baseada em crimes que chocaram o país, como o assassinato dos pais da Suzane e o da Isabela Nardoni, retratando os personagens envolvidos. Mistura de realidade e ficção. A série combina fatos reais com elementos ficcionais para criar uma narrativa dramática envolvente. Inspiração literária, Tremembé foi inspirada nos livros do jornalista Ulisses, que também foi um dos roteiristas da série. Por que eu tive sentimentos conflitantes? Exatamente por isso, por ela se tratar de uma série que fala sobre assassinos e de crimes atuais. E não somente isso, porque, tipo assim, pra mim, por si só, isso não é um problema, mas de que a grande maioria das pessoas retratadas nessa série, principalmente dos detentos, não só estão
vivos como respondendo em liberdade. O que, que eu quero dizer com isso? Eu acho muito perigoso eles fazerem esse tipo de série porque você pode dar um holofote desnecessário e meio irresponsável aos criminosos. E aí acaba acontecendo o que acontece nos Estados Unidos e o que aconteceu naquela série do Jeffrey Dahmer, que foi as pessoas romantizando o cara, entendeu? E aí no Halloween, pessoas se fantasiando de Jeffrey Dahmer, pessoas fazendo cartas pro cara, entende? Tipo assim, a diferença é que ele tá morto, né? E ele não... Como é que eu vou falar? E ele não fica famoso sobre. O nome dele ficou mais conhecido, obviamente. O que é perigoso também, porque tem pessoas que pode acabar idolatrando o cara de uma forma e querer cometer os crimes iguais como se fosse uma homenagem. Gente, tem muita gente esquisita nesse lugar. Quando a gente habita esse lugar de criminosos, psicopatas, lá, e true crime, não sei o quê, tem muita gente esquisita que pode, sabe? Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô ficando muito relapsa, meio confusa. Enfim, outra coisa que me incomodou muito foi que, tipo assim, né, além de dar uma repercussão meio desnecessária para as pessoas cometendo esses crimes, não que elas não tenham o direito de ressocialização, que é uma coisa que eu acredito que as pessoas devam ter quando vão presas, tipo assim, voltar para a sociedade, entendeu? Que a prisão deveria ser um lugar onde a pessoa aprenda a ressocializar, sabe, ser útil pra sociedade, e aí pra conseguir voltar e não sei o que, e ela não ser julgada eternamente pelos crimes dela, e lá. É isso que eu acredito. Mas você dá um holofote, uma fama pra o que essa pessoa fez, exemplo, a Suzane von Richthofen, ela basicamente é a protagonista da série, certo? Certo. Eles estão falando que não, que tipo assim, é a história do presídio, mas a principal trama é a da Suzane, tanto que começa com ela. E aí, a gente, depois que essa série repercutiu, recebe uma notícia, eu não sei se é verdade, mas é o que estavam falando no Twitter, então assim, li no Twitter que, tá? Vamos deixar esse parênteses, que a Suzane von Richthofen estava agradecendo ao carinho dos fãs. E aí, meu amigo, ai, que bagulho errado, sabe? Tipo assim, bagulho estranho. Estranho. Não, tipo assim, porque ela é uma psicopata e ela... Lá. Não é essa questão, mas, tipo assim, é um criminoso, sabe? É uma pessoa que cometeu um crime e ela depois agradecendo a fama dela por causa desse crime, entendeu? Vocês não acham isso problemático? Eu acho um pouco. E o foda, que o que mais me deixou, assim, perplexa, é que a série é boa pra caralho, sabe? Tipo assim, a série ela tem uma qualidade muito boa. A trama é muito envolvente. O que tá falando lá, obviamente, eu não levo como 100% de verdade. E no quesito, tipo assim, eles estão fazendo como se a Suzane fosse uma loba, tá ligado? Tipo assim, nossa, olha como ela é kinga, olha como ela vai, ela faz o dela e não sei o quê. E lá, e as pessoas tentam passar lá pra trás, ela tá ali, ó, passos à frente. E aí pegam essa personalidade meio manipuladora, e aí colocaram lá. E nossa, olha como ela consegue tudo aquilo que ela quer. Eu entendo, tipo assim, beleza, ok. É uma personagem boa. Mas a gente descobre, você tem que lembrar que isso realmente aconteceu. Tipo, a gente vai ter que pegar os fatos reais disso que aconteceu. Tem um episódio que eu achei absurdíssimo, que é o Gugu indo pra porra da prisão e dando entrevista, tipo assim, pedindo uma entrevista com ela, e aí elas têm essa entrevista, e eu, se eu não me engano, acho que é mais de 1 hora de entrevista. Deixa eu ver aqui. Suzane von Richthofen, calma, entrevista com o Gugu. Então, a entrevista de Suzane von Richthofen com o Gugu aconteceu em março de 2015 e foi transmitida no programa do apresentador na Record, abordando o assassinato dos pais de Suzane e sua vida na prisão e outros temas. A entrevista foi polêmica e, além do valor de 120 mil que Suzane recebeu pelos direitos de imagem, ela fez exigências com a exclusividade de veiculação para o programa do Gugu e o recebimento de 3 máquinas de costura como presente. Ai, meu Deus. O que gerou disputa judicial com sua então namorada Sandrão. A conversa foi recriada na série e aí aparece isso na série, né? E assim, uma coisa que eu não sabia que podia era a apresentadora entrar dentro da cadeia e fazer entrevista com um detento, sabe? Ainda mais de um crime meio passional.
É passional que fala? Calma aí, deixa eu ver se eu tô falando merda. Crime passional. O que é? Crime passional é um crime cometido sob impulso de uma paixão violenta. Não, né? Não. Falei muita bosta, tá? É um crime cometido sob impulso de uma paixão violenta, irreprimível, como ciúme, ódio, vingança, geralmente em relações afetivas. Embora não haja tipificação específica de crime passional no Código Penal, a emoção violenta do autor pode ser considerada uma circunstância atenuante da pena. Olha, o crime passional não é isento de culpa, mas a violenta emoção pode ser usada pra diminuir a pena. Tô passada. Enfim, vamos voltar ali, né? Falei merda, então. Então, é um crime muito violento. E eu não sabia que, tipo assim, a pessoa tá lá cumprindo, né, a sua pena, e aí um entrevistador pode ir lá e fazer entrevista sobre... Aí, mostra como a mídia é muito sensacionalista, né? E aí, eu assistindo a série, pelo menos, me deu essa impressão, é que, assim, as vítimas cagaram, né? Tipo assim, o pessoal cagou com as vítimas. E outra coisa que eu achei um pouco absurda foi que, tipo, eles recriaram as cenas dos crimes algumas vezes, pra dar contexto também de quem eram aquelas pessoas, o que elas tinham feito pra estar ali. E aí tem o da Isabela Nardoni, que foi um caso que me marcou porque eu era criança quando aconteceu, e eu assisti na TV e aquilo repercutiu pra caralho. E eu lembro da gente conversar sobre isso na escola, eu era uma criança, acho que eu tinha o quê? Uns 5 anos, ou mais ainda. Calma aí. Caso Isabela Nardoni, ano. Eita porra, o que eu fiz aqui? Ano, isso. Foi 2008, eu tinha 9 anos. Então, assim, eu lembro na escola a gente comentando sobre isso. E aí eu lembro que uma tia minha falou que conheceu a Isabela, que meu primo, sei lá, que meu primo fez, que aí acho que era um eventinho de escola. E aí acho que ela era da mesma escola, não lembro muito bem. Mas eu lembro da minha tia muito passada com esse bagulho. E aí, na série, eles mostram, né, tipo, a cena do mercado, deles brigando e não sei o que, daí vai pro carro, e aí a Ana Carolina bate na Isabela e ela começa a sangrar e não sei o que. Coisas que eu não acho que era necessário pôr. Uma coisa também, pra mim, assim, sendo uma opinião bem pessoal sobre esse assunto, era que, tipo assim, ok, você querer retratar da penitenciária Tremembé é uma coisa, mas colocasse personagens fictícios, sabe? Eu acho que seria um pouco mais respeitoso, sabe? Ou, tipo assim, eu até na prisão, ou fizesse uma referência longe sobre, mas não dá esse tipo de holofote, porque eu não sei se a gente tem, não uma estrutura psicológica pra isso, mas assim, eu não sei se a gente tá pronto pra esse tipo de coisa, pra conversar sobre esse tipo de coisa, tipo, de conseguir separar a ficção da realidade, pra gente conseguir entender o que é uma obra de ficção e o que a gente tem que fazer pra não colocar esse tipo de assassino de crime em holofote pra... Sei lá, gente. Ai, é muito complexo. Puta que pariu. Eu não tenho nem bagagem mental pra falar sobre essa porra. Mas assim, me chocou muito. Eu lembro que eu tava assistindo com o Alex e a gente ficava passado o tempo inteiro. Porque é uns crime pesado. Exemplo, o do Dr. Roger. Puta que pariu, mano. É um crime muito pesado. Dr. Roger... Calma lá. Tremembé. Saiba como está Dr. Roger e lá. O ex-médico condenado por abusar de dezenas de pacientes. Vive recluso e sob vigilância. Esse, pra mim, é um dos mais pesados também. Só tem crime pesado, né? Olha lá, a série Tremembé, do Prime Video, reacendeu o interesse do público por nomes ligados aos crimes que chocaram o Brasil. Entre eles, o do ex-médico Roger. Um dos personagens retratados na produção. Aos 82 anos, ele cumpre pena na penitenciária 2 de Tremembé. É 2 que fala? Enfim, o segunda, não sei. No interior de São Paulo, pelo estupro de 37 pacientes. Crimes cometidos em seu consultório de reprodução assistida entre 95 até 2008. E assim, o foda é, tipo assim, pensa nessas mulheres, tá ligado? Assistindo a porra da série mostrada do seu agressor, tá ligado? E aí ele tendo um holofote sobre. Ou do tipo assim, exemplo, pessoas da família Von Richthofen vendo que, sei lá, sua tia ou a sua irmã foi morta a paulada, tá ligado? E hoje eles fazem uma série que as pessoas estão exaltando a personagem Suzane como uma loba, tá ligado? Não é doido isso? Porque, tipo, de novo, não dá enfoque às vítimas que aconteceram. Tipo assim, que... Ai, gente, olha, que loucura, não é? Lembro que citaram exemplos de que como a série tá parecida com Orange is the New Black. Que é uma série também
penitenciária, e acho que é fatos reais, né? A série brasileira Tremembé é frequentemente comparada a Orange is the New Black, devido ao tema de prisão, mas se diferencia por ser baseada em criminosos reais e focar na vida deles no presídio de Tremembé, em vez de uma história fictícia, como em Orange is the New Black. Ambas abordam o cotidiano dentro de um sistema prisional, explorando conflitos e relações entre detentos, mas Tremembé tem um caráter de true crime e busca retratar a realidade de criminosos famosos no Brasil. Isso que eu acho meio foda, tá ligado? Porque, tipo assim, se você focar em personagens fictícios, histórias fictícias, por mais que sejam semelhantes aos que aconteceu de verdade, você consegue dar uma lição sobre, sabe? Tipo assim, conseguir abordar temas como ressocialização de pessoas que vão pra sistemas penitenciários, sabe? Tipo assim, até falar sobre superlotação no Brasil. Você consegue colocar a pessoa pra pensar. Só que, tipo assim, séries como Tremembé, ela é boa porque tem uma trama boa, beleza. Só que, o que você me põe pra pensar? Qual que é a mensagem disso tudo? Entendeu? É isso que eu fiquei assistindo e pensando. O que essa porra dessa série quer que eu entenda? O que você quer passar com tudo isso? De que as pessoas que estão lá dentro são pessoas, vamos humanizar as pessoas que estão lá dentro? Beleza, eu acho muito válido. A gente precisa realmente humanizar. Porque não é tratando como um monstro que isso aqui, o problema vai ser resolvido, tá ligado? Mas assim, o que parece é basicamente uma novela sobre, e você colocar pessoas que cometeram crimes reais, e tipo assim, não são crimes leves, tá ligado? São crimes pesadíssimos. E aí você dá um holofote pra esse tipo de pessoas, e aí hoje você dá a oportunidade de uma pessoa como a Suzane von Richthofen de agradecer o carinho dos fãs, tá ligado? Ai, gente, pra mim isso é muito, muito, muito problemático. Sem contar nos livros, né? Tipo, tem os livros de True Crime, e aí que eu até valido, eu não li nenhum deles ainda. Mas, tipo assim, na minha cabeça, deve falar do, tipo assim, como aconteceu o crime, sabe, a perícia, entendeu? Porque essa parte eu acho legal, da perícia do crime, como eles descobriram que tal coisa foi feita e não sei o quê. E aí, porque isso tudo pra mim é um documentário. Se fosse uma série mais documental, faria sentido colocar as pessoas reais, os crimes reais. Mas aí você levar isso como, sabe, fazer isso de um show, eu não acho que tenha sido de bom gosto. Ó, semelhanças entre as duas séries. Ambientes. As duas séries se passam em ambientes prisionais, com foco no cotidiano das detentas e dos detentos, respectivamente. Dinâmica de poder. Ambas exploram as dinâmicas de poder, hierarquias e a luta pela sobrevivência dentro do sistema prisional. Eu acho isso muito válido. Esse enredo muito válido. Agora, as diferenças. Orange is the New Black é uma série de ficção que se passa em uma prisão feminina fictícia, que é na Litchfield, acompanhando a história de Piper Chapman. Ah, eu detestava a Piper, puta que pariu. Enfim. Tremembé é uma série baseada em fatos reais, inspirada em livros de reportagem sobre criminosos famosos como Suzana Richthofen, foda-se, que são abrigados no presídio de Tremembé, em São Paulo. A série aborda a vida após os crimes e os conflitos entre essas personalidades. Tipo assim, você acha que é tão relevante sei lá, a vida deles após os crimes, entendeu? Tem aquele filme, né, que a Carla Dias fez, a menina que matou os pais, acho que o bagulho assim, que é tipo, beleza, é um filme que mostra o crime, então ele vai naquela construção, né, o que aconteceu antes do crime, ou que basicamente, tipo assim, o que dá a entender qual que foi a motivação pro crime ter acontecido. Aí eu acho uma coisa, mas aí... vocês entendem, né? Não sei. Vocês estão conseguindo entender? O que Tremembé explora? A série foca no que vem depois, ou seja, a convivência e os jogos de poder entre os criminosos mais famosos do Brasil. Ela aborda as tensões e conflitos que surgem a partir da fama e da notoriedade desses detentos. É uma produção de true crime que pode gerar debates éticos sobre a espetacularização de crimes reais e o fascínio do público pela violência. Pra mim, é só isso mesmo. Sabe? Não tem muito o que acrescentar. Eu vi que na segunda temporada acho que vai entrar o Robinho. Tremembé, série foi prevista por usuário em 2021. Gente, o ator que faz o Alexandre Nardoni, pra mim, chega a ser pavoroso de tão parecido que esse homem é. É essa coisa, a série é pavorosa, assim, porque ela é boa e ela é muito pavorosa. É esse sentimento que eu tenho. Vamos ler a matéria aqui do CNN. A produção Tremembé chegou para o público na última semana e causou bastante repercussão por ser baseada em fatos reais e relatar as experiências de criminosos como Suzane... Eu já tô falando muito esses nomes, né? Chega, os irmãos Cravinhos, tá bom. Suzane e Elise, pronto. Com um burburinho nas redes sociais, internautas encontraram uma postagem de um usuário chamado Nando, que em 2021 imaginou uma série chamada Tremembé.
que falasse sobre os moradores da penitenciária. Na época, o usuário reuniu uma série de reportagens sobre o tema e seguiu o trabalho até 2023. Como assim, ele era repórter? Não entendi. Ah, tá aqui o tweet dele. Um seriado chamado Tremembé, que explore o storytelling da Suzane sendo o pivô de separação da Sandrão com a Elise Matsunaga. O casamento das duas, a luta pela partilha das máquinas de costura que o Hugo deu, vai deixar Orange is the New Black no chinelo, sabe? Escreveu o neurocirurgião. Será que ele sabia de alguma coisa? Com o destaque da publicação, que chegou a 10 mil compartilhamentos, até a publicação desse texto, Marina Rui Barbosa, que vive Susana von Richthofen, comentou visionário. Querida, esse homem tava no meio, né? Outros usuários também comentaram sobre o presságio de Nando. Aí tem um moço falando, hoje seu post é o mais compartilhado com a estreia da sua obra-prima. Eu vim do futuro pra dizer que tá acontecendo. O moço vim te dizer que tô passado com seu pioneirismo. Passado que você entregou o roteiro todinho. Amigo, seu sonho já estreou. E é isso. Tremembé é baseado no livro, escrito pelo jornalista, que a gente já sabe. Que também assina o roteiro ao lado de Vera Egito. Juliana, não sei, Thaís, foda-se. E a série tá disponível no serviço de streaming Prime Video. Aqui, Tremembé, série qual? A mensagem da série. O que esse povo quer passar com essa série? Fala aí. A série Tremembé tem como mensagem central a exposição da fascinação da sociedade por crimes brutais e seus autores midiáticos, além de oferecer um olhar sobre a complexidade humana e os bastidores do sistema prisional brasileiro. Ok. Será que tá fazendo isso bem? Porque pra mim, eu sinto que, tipo assim, vamos falar da fascinação da sociedade por crimes brutais. Mas aí, vocês estão fazendo o pessoal ficar mais, sabe? Tipo assim, eu não sei se o ponto deles é deixar o pessoal obcecado pela série e fazer dos criminosos celebridades pra falar, a gente queria falar sobre isso, ou se essa é a intenção. Mas que tá vendendo, tá vendendo. É isso que a gente tá entendendo. O que a série também mostra muito é que a mídia tá pouco se fudendo pra qualquer coisa. Que é tudo tipo assim, a Suzane conseguiu 120 mil reais com a entrevista do Gugu. Aí a Elise Matsunaga conseguiu acho que R$1 milhão com o documentário. Então, pra mim, o que mostra, tipo assim, o que eles estão escancarando é que a mídia tá pouco se fudendo e que tudo é dinheiro. Só que será que tá fazendo isso da maneira clara, objetiva? Tipo assim, é isso que a gente quer mostrar? Porque pra mim não tá muito claro. Os principais temas e mensagens abordados incluem humanização dos criminosos. A série busca mostrar o lado humano e perturbador de condenados famosos, que cometeram crimes que chocaram o país desafiando estereótipos. Ok. Crítica social e midiática. A produção reflete sobre o fascínio do público por essas histórias de crimes. Eu vi por cima, não assisti inteiro, mas eu acho que eu vou assistir de novo. Eu vi uma review da Lorelai Fox falando sobre a série. E aí ela falou assim que o pessoal tava comentando que a série basicamente tá debochando deles, debochando dos criminosos, tipo assim, eles, sei lá, acham que eles são inocentes de uma forma, só que aí mostra que não são e não sei o quê. Só que pra mim o que parece é que eles estão debochando do público que tá assistindo, entende? Tipo assim, tá vendo como se a gente mudar a narrativa de uma coisa, colocar qualquer um no holofote, vocês compram como mocinho, entendeu? Tipo assim, tem gente que é fã da Suzane, tá? Sabe? Tipo, gente, que porra é essa? O que tá acontecendo com o mundo? Enfim, crítica social e midiática. A produção reflete sobre o fascínio do público por essas histórias de crimes reais e como a mídia, e agora as plataformas de streaming, transforma tragédias em entretenimento pop, por vezes glamorizando ou romantizando os assassinos. Pra mim é o que eles estão fazendo. Não sei se isso é uma crítica, porque pra mim é isso. Tá glamorizando a galera lá da série e romantizando os assassinos. Tanto que eu tô shippando qual é o nome dele? O Christian Cravinhos com o menino, o tal do Luca, sabe? Gente, sentimentos conflitantes o tempo inteiro. Ao invés de oferecer uma mensagem única ou um julgamento moral definitivo, a série mergulha na complexidade psicológica dos personagens e na ambiguidade das suas ações, deixando o espectador refletir sobre a natureza do crime e da punição. Eu não sei se é tão seguro fazer, mas ok, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Já falei que minha opinião não é relevante. Em resumo, a mensagem principal é um convite à reflexão sobre por que a sociedade se interessa tanto por esses crimes e como a linha entre a punição e o entretenimento pode se tornar tênue. Sei lá, né, galera? Tremembé, o que é real, o que é ficção. Eu lembro também, tem uma cena muito icônica que eu fiquei passada, diga-se de passagem, que assim, entra o menino novo na prisão, o tal de Luca. Eu não sei que crime que ele cometeu, não lembro. Vou colocar aqui, Tremembé, Luca. Tá, o personagem é uma representação fictícia de Ricardo de Freitas Nascimento, conhecido como Duda. Por que o nome dele mudou?
que teve um relacionamento com Christian Cravinhos. A série dramatiza crimes... lá, foda-se. Quem é Duda? Enfim, esse Duda chega e aí começa assim um clima romântico entre ele e o Christian Cravinhos, que é o ex-cunhado da Suzane, certo? Só que a série mostra que o Christian é casado. Aí eu fiquei assim, gente, o que é isso? Primeiro que eu achei que esse Luca ia sofrer homofobia, ia ser espancado e lá. Toda vez que esse menino apareceu, eu e o Alex ficava assim, não, esse menino vai apanhar agora. Porque é sempre assim, né? Quando vem aparece um LGBT na série, num livro, não sei o que, essa pessoa vai sofrer. Então a gente já tava esperando, mas não aconteceu. Aí ele chega na prisão e tal. Daí o terremoto, sei lá, terremoto, acho que é isso. Enfim, apresenta ele pro Christian Cravinhos. E aí os dois começam a ter uma amizade, não sei o que. Daí o Christian apresenta a prisão pra ele, lá. E aí depois os dois começam a se pegar. Aí a gente ficou passado com isso, né? Porque, meu Deus. E assim, gente, a trilha sonora dessa série é uma coisa. Olha, tanto que a trilha sonora do Daniel Cravinhos com uma menina lá que fica com ele é basicamente a. Eu não sei o nome da música. É VL, tá escrito V.L, do Racionais, que é aquela fé em Deus, que ele é justo, lá. Só que na versão é uma rocha, eu não sei o que é. Ela é meio brega, sabe? Ai, gente, eu achei uma loucura. Aí parece que você tá assistindo uma novela da Globo. Quem canta essa parte? VL, uma remix. Enfim. Aí a dos dois. Vou colocar aqui Christian Cravinhos, trilha sonora. Fizeram a playlist Tremembé para dar play. A ótima trilha sonora da série. Gente, a trilha sonora dessa série é um outro acontecimento, assim. Porque, juro, é o pessoal... Ai, gente, eu não sei explicar. Parece que eu tô assistindo uma novela da Globo. Entendeu? Sabe aquela parte que, tipo assim... Lá do... É a Avenida Brasil, que acaba numa cena... Acho que é Salve Jorge, se não me engano. Que acaba numa cena pesadíssima e aí começa a música... Oi, 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 dança com dura. É uns bagulho muito assim. Que eles estão lá na prisão, não sei o quê. E aí a gente sabe, tipo, porra, cometeu tal crime. E não sei o que lá. Aí começam umas músicas que puta que pariu. Tem uma do Racionais. Cadê? Será que vai falar aqui, ó? A trama acompanha algum dos criminosos. Foda-se, lá. Foda-se. A gente já tá lendo mais... Tá bom. Suzane von Richthofen recebeu uma música que serviu como uma luva para alguém descrita como manipuladora e narcisista, perigosa Diana Canhas? Não sei o nome dessa mulher. Mas nem todos os personagens ganharam uma música própria. Algumas delas também foram colocadas para ilustrar algumas cenas, como o episódio em que todos eles preparam para a famosa saidinha ao som de Monster. Olha, gente, tem a playlist. Olha, Vida Louca Grelo, Corpo Fechado. É essa daqui do tal do Grelo. Vida Louca Grelo. Essa é a música do Grelo, que é versão da música dos Racionais, do Fé em Deus que ele é justo. E aí, essa música tocando, é Grelo na sua cabeça, e Irmãos Cravinho... Não, calma. O Irmão Cravinho... Christian se pegando com a gay Luca. E assim, eu shippando o casal, eu vou fazer o quê? Eu gosto de romance gay, gente. Com musiquinha ainda, com forrozinho, sei lá que gênero é esse de música, que gênero é esse? Muitos sentimentos conflitantes, meu Deus. Aí tem uma parte muito boa, puta que pariu, velho. Que tá os dois se pegando, assim, né? E aí o Christian fala assim, você tá de calcinha? Tipo assim, pergunta se ele tá de calcinha, uma coisa assim. Aí o Luca fala assim, não, porra, não tá. Aí ele fala, então domingo que vem, me dá uma calcinha. Aí eu pensei, puta que pariu, né? Aonde estamos indo, galera? Depois já de ter visto de tudo... Me impressiona. Daí chega o dia do domingo, que é o dia da visita, né, da família. Luca recebe visita da sua mãe e ele olha pra sua mãe e fala assim, tá lá na conversa, ele fala sobre o Christian, que ele tá gostando do Christian, e fala, mãe, que calcinha que a senhora tá usando? Aí eu já fiquei pasma, né? Daqui eu já fui pros caralho. Eu e Alex perplexo. A gente assiste essa série com a mão na boca, assim, passados. E aí a mãe dele fala assim, pô, ela mostra a calcinha. Uma calcinha de senhora, né? Porra, gente. Vamos respeitar a senhora, pelo amor de Deus. Ele não poupou nem a mãe. Mas enfim. E ele fala assim, mãe, eu quero que domingo que vem a senhora venha com uma calcinha finíssima, de renda. E a mãe dele assim, mas pra quê, meu filho? Ele fala, pequenininha. Tem que ser pequenininha. E a mãe dele vai, sabe? Ai, gente, olha. Puta merda, velho. Enfim. Aí a mãe dele no próximo domingo vem com a calcinha, sabe? E tem que fazer toda aquela revista, né? Da pessoa tirar a calça. E aí abaixa e sopra e não sei o quê. E aí a senhora vai e tira
a sua calça e mostra a bichinha colocando a calcinha lá, pequeniníssima de renda, sobre a cadeira. E aí as policiais, né, que estão ali supervisionando a revista da mulher, se olham, né, e falam assim, porra, porque já sabia do que tava acontecendo. E aí termina, né, a visita, e aí aparece Christian deitadinho na cama, e chega Luca só de toalha, sabe? Sem camisa, só de toalha, bem diva. E ele olha pro seu amado e fala assim, eu tenho uma surpresa pra você. Aí o Christian senta, todo curioso, e fala assim, que surpresa? E Luca abre a sua toalha, mostrando assim a calcinha que anteriormente usada por sua mãe. Ai, gente, olha, que sentimentos conflitantes, viu? Puta que pariu. E aí, ele fica passado também, né? Daí o Lucas solta a toalha assim, e como uma angel de Victoria's Secret, ele desfila com a sua lingerie e não sei o quê. E aí o Christian, seríssimo, olha dentro dos olhos dele e fala assim, que porra é essa? Aí eu falei, agora vai vir homofobia. Agora vai vir homofobia, agora vai vir agressão, vai vir. Eu não estava torcendo pra isso, tá, galera? Pelo amor de Deus, tô dizendo assim que, tipo, tava tenso o negócio. E aí ele mudou do nada, ele falou assim, eu te pedi pra você vestir essa porra dessa calcinha. E aí começa uma coisa, uma briga, assim, sabe? De que ele não pediu aquilo e não sei o quê. E aí o Luca totalmente confuso, como eu e Alex assistindo aquilo ali. E aí ele fala, tira essa porra agora. Tira essa porra que eu não te pedi pra você pôr. E aí o Luca tira todo, né, bichinho acurralado, segura ali, pra não tomar logo um murro na cara. E aí ele fala assim, não é pra você usar a calcinha. E ele põe a calcinha. O Christian não pediu a calcinha pro Luca pra ele vestir. Pra Luca vestir, no caso. Pra Luca sensualizar pra ele. Muito pelo contrário. Christian pediu a calcinha para ele mesmo vestir. E ele faz isso. Ele veste a sua calcinha, anteriormente usada pela mãe de Luca e depois por Luca e agora por Christian, e desfila, tal qual Gisele Bündchen, ao som de Garota Ipanema. Mas no caso dele era Grilo. Fé em Deus que ele é justo. Ah, não, essa não é dele não, acho que essa daí é do irmão dele. Mas enfim, vocês entenderam. E ali começa assim uma pegação, tá? E aí vocês já sabem o que acontece, né? Vamos pros finalmente. E eu e Alex assim, perplexos. Eu fiquei passadíssima. E como é que eu não vou simpatizar com um personagem desse, gente? Como é que eu não vou torcer pra um romance desse acontecer? Como é que você tem que falar pra mim, sabe? Que eu não posso shippar essas duas pessoas, sabendo do passado tribulosíssimo, principalmente do Christian. E aí teve boatos de que o Christian foi fervoroso na internet, falar que isso não aconteceu, que isso é mentira, e e não sei o que isso daí é uma blasfêmia, não, sei lá, sabe? Tipo assim, isso é um insulto, isso é uma calúnia, E aí, Ulisses não só falou que era verdade, como houve uma postagem de uma foto de uma carta dele. Eu não li essa carta, não tive acesso, não procurei também. E a foto da tal calcinha. Sem contar que o ator que faz o Christian é um sabor, né? Vou fazer o quê? Ai, gente, enfim. O episódio já tá longo. Eu falei tanta coisa. Falei, às vezes, até coisa com coisa. Enfim, eu não sei. Quais são suas opiniões sobre Tremembé? Vocês acham problemática séria? Ou vocês acham que eu estou de mimimi? Ou vocês acham que é meio perigoso a gente ficar flertando ali, olha, colocando fama em crimes pesadíssimos, sabe? E tratar isso como entretenimento. Não sei. Mas a gente sabe de uma coisa, que essa porra vende e que já tem a segunda temporada pra ser lançada. Enfim, espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se não, sinto muito, foi isso que eu consegui entregar. E é isso. Um bom Natal, um bom Ano Novo. Acho que eu vou fazer outro episódio antes do Natal e do Ano Novo, tá? Enfim, foda-se. Um beijo e até a próxima, se tiver uma próxima.